Fala, Beth! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar sobre trabalho, excesso de trabalho, exaustão do trabalho, a relação com o faturamento, com a renda do médico veterinário. Eu sou o Felipe Cambruzzi, para quem está chegando aqui novo e não me conhece ainda, eu ensino outros colegas, eu ensino qualquer médico veterinário a faturar R$ 10.000 ou mais todo mês, atendendo cães, apenas 2 dias na semana. Então fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar de excesso de trabalho, e como o excesso de trabalho, a sobrecarga de horário, a sobrecarga de trabalho do médico veterinário atrapalha, na verdade. Muitas vezes ele acha que é positivo, mas eu vou mostrar hoje que é negativo. O VET ele vem com uma crença cultural, muitas vezes, e que ele herdou da faculdade, herdou da família, todas as pessoas são assim, não é só o veterinário, eu vou explicar por quê. E a gente acaba herdando isso e entrando para o mercado de trabalho já com essas crenças, com essas limitações de pensar que eu vou ter que me matar trabalhando para poder ter uma renda de 10 mil ou mais todo mês. Tá? E ele se confunde nessa parte. Então, por isso que eu escolhi esse tema de hoje, é um tema bem importante, como que a falta de tempo e o trabalho exaustivo do médico veterinário não faz ele ter liberdade financeira ou independência financeira. Como assim, Felipe? Trabalhar mais não ganha mais, não tem uma renda mais, se eu trabalho mais horas, se eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia, eu não vou ter mais renda no final do mês? É um erro comum do VET achar isso. Ele se confunde. Eu errei isso no passado também, um erro clássico que mata o veterinário aos poucos. É um câncer para o veterinário, é uma pedra na cabeça dele, que vai limitando as possibilidades de ele crescer, se desenvolver, prosperar em outras áreas, vai limitando, vai pesando, vai colocando mais passivos para ele, e ele vai correndo atrás das contas para pagar, e é uma crença, é um problema isso, tá? O VET ele tem muito essa confusão na cabeça, de achar que... Por isso que eu escolhi esse tema. É um tema importantíssimo, de ele achar que precisa se matar de trabalhar, precisa ter, para enriquecer, né, ou para ter uma renda de 10 mil, precisa trabalhar excessivamente, exaustivamente, cansaço, suor, é sinônimo de renda. Porque, para nós, na nossa cabeça, é uma crença que a gente trouxe culturalmente, de trabalho em excesso, trabalhar e ter renda. Mas é um erro bem importante, bem clássico e que o VET precisa prestar atenção, tá? Muitas vezes ele até desiste, ele para pensar, ele assim, não, eu não quero mais enriquecer porque eu não tenho tempo para isso. Ele está sobrecarregado de pressão das pessoas, dos tutores, do patrão, da CLT, de tudo, na sua volta, até a família, e ele acaba não tendo tempo para pensar nas oportunidades, nos nichos importantes da medicina veterinária, em alternativas, ele só está no automático, modo automático. Quando a gente está na correria, a gente anda no modo automático, a gente fala, o modo que eu falo era a nossa mente ligada no automático. Quando a gente, isso são hábitos, os hábitos eles fazem com que a gente leve para a automatização. Isso é fisiológico do organismo, isso, para economizar energia. Ele te coloca no automático para você não ter que pensar em outras coisas, porque você está na correria, você precisa ter foco ali na CLT, chegar no horário, cumprir as 8 horas diárias, fazer o plantão noturno, enfim, tá? Então, isso é um problema. O VET acaba desistindo dos 10 mil por mês ou mais, ele acaba desistindo de enriquecer justamente por ele achar que não tem tempo para isso. E ele acaba desistindo, nessa hora ele acaba desistindo, é uma palavra pesada, uma frase pesada, eu falo que ele acaba desistindo de viver. Por quê? Porque isso é progressivo, vai aumentando, é uma bola de neve, uma coisa vai levar a outra, ele vai vir o cansaço físico e vai vir o cansaço mental. E aí as pessoas da família vão precisar, alguém que ele ama vai precisar muito, ele não vai conseguir ajudar essa pessoa e isso vai cada vez pior. Uma hora ou outra alguém precisa da sua ajuda e se você não tiver renda para ajudar essas pessoas, você vai se sentir muito mal e, enfim, é uma bola de neve. Uma coisa leva a outra, tá? São problemas que o VET não precisa passar, gente. Outra crença, outro erro comum do VET, né? Ele acha que tem que se matar trabalhando, ele acha que tem que fazer 2 plantões por semana, ele acha que tem que fazer os plantões noturnos para ganhar mais, para ter um aumento de renda, ou ele acha que tem que fazer 2 RTs. E eu vou contar como que eu fiz. Eu fiz muito isso também, fazia RTs, eu vou mostrar para vocês, vou explicar, vou contar a minha história do que aconteceu comigo e que vocês não devem fazer também. Vocês não devem me copiar nisso porque eu errei, tá? No passado, as coisas que eu fiz no passado, a minha história. Então, ele acha que tem que fazer os plantões, ele acha que para ganhar os 10 mil por mês,
ele precisa fazer 2 plantões por semana, e ele acaba nesse plantão por semana, fazendo 2 plantões por semana, se submetendo a ganhar R$ 10 a hora, R$ 15 a hora, porque é uma dificuldade do veterinário fazer conta. E eu quero fazer algumas contas com vocês hoje aqui, eu quero que vocês raciocinem comigo, façam algumas continhas básicas que o veterinário, quando ele está naquela correria, no modo automático, ele acaba não fazendo. Não por culpa dele, não por culpa de ninguém, mas é porque ele está submetido àquela correria da CLT, enfim, de ir atrás do dinheiro para pagar as contas no final do mês. Tá? E aí ele trabalha 12, depois mais 12, às vezes 24 horas, plantão de 24 para ganhar 240, ou ele trabalha um plantão durante a semana, ou outro plantão no final de semana, um plantão de 12 durante a semana, ou outro plantão de 12 no final de semana, dá 24 horas por semana. E aí ele não reflete sobre isso, porque olha só, vamos pensar junto. Ele trabalha as 40 horas semanais. Ele trabalha 8 horas por dia, CLT. Basicamente, vou fazer contas rápidas aqui para a gente entender. Trabalha 8 horas por dia, 5 dias na semana, 8 vezes 5, 40 horas na semana. Isso CLT, ganhando 2 mil, 3 mil, salário fixo, né? Salário base, salário médico do médico veterinário é esse hoje, com a CLT. E aí, para complementar a renda, porque ele quer mais liberdade de dinheiro, ele quer mais independência financeira, ele quer dar mais qualidade de vida para a família dele, ele vai atrás de outras formas. E aí vem o plantão, primeira alternativa, efeito boiada, vai como a maioria faz, plantões e RTs. Eu fiz RT e errei, e me arrependo. E aí ele fica exausto. Por quê? Olha só, ele fez 12 horas durante a semana de plantão, depois mais final de semana mais 12 horas, ele acabou trabalhando 24 horas de plantão. E aí ele trabalhou as 40 horas da carteira assinada. Isso deu 64 horas na semana. 40 horas da CLT, mais 24 horas do plantão, 64 horas na semana. De trabalho. De trabalho. A semana, os 5 dias da semana, que a gente conta trabalhado, né, com segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é o que a gente conta para as 40 horas, eles têm 120 horas. A semana, 24 horas, né? O dia tem 24 horas. Então, 5 dias dá 120 horas. A semana tem 120 horas para a gente trabalhar. O dia direto, né? 24 horas. Se eu trabalhar 24 horas por dia, eu vou trabalhar 120 horas por semana. Esse VET está trabalhando 64 horas. Ele está trabalhando metade da semana. Isso dá, de média, olha só. Vocês estão acompanhando a conta que eu estou fazendo aqui? Isso dá, de média, 13 dá mais de 13 horas por dia trabalhada, de média. Mas, ó, voltando, 40 horas CLT mais 24, 64. Essas 64 horas divididas em 5 dias dá 13 horas por dia, de média. E aí, aí é a hora de fazer conta salarial, de renda. Cara, estou trabalhando 13 horas por dia, aí eu não tenho tempo, claro, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para os amigos, e aí a relação vai para o beleléu, todas as relações interpessoais com as pessoas. E uma coisa afeta a outra, uma coisa reflete na outra. A vida pessoal reflete na profissional. Se eu não estou bem de saúde, se eu não estou bem mentalmente, vai atrapalhar meu trabalho. E aí, ele começa a fazer a conta. Tá, eu estou ganhando, ele faz isso, ele se submete aos plantões, né? Porque ele está ganhando ali os 2, 3 mil por mês da CLT, ele quer ganhar mais 240 por semana, por exemplo. E aí ele vai para uma renda de 3.500, 4 mil no mês, ele fica feliz da vida. Só que ele não parou para fazer conta, porque se ele dividir esses 3, 4 mil por mês que ele está ganhando pelas horas que ele está trabalhando ali, as 13 horas por dia, vai dar 15 reais por hora, mais ou menos. A hora dele vai custar 15 reais, ele vai ganhar, a renda dele vai ser 15 reais a hora. E isso é muito pouco, gente. Isso é extremamente pouco. Isso é muito, muito, muito pouco. Tem gente que não se liga nisso, principalmente quem é recém-formado. E eu vou explicar, eu vou contar o que aconteceu comigo também. Para mim era muito dinheiro, eu ganhava 1.620 por mês quando eu comecei. E eu achava um dinheirão, porque eu não fazia conta. É tão pouco que é menos que um pedreiro, por exemplo. O veterinário ganha menos que o pedreiro. O pedreiro ele ganha 30, tem pedreiro ele ganha 30, 40 reais a hora, 250 reais por dia. E aí o VET não faz essa conta. Ele muitas vezes está ganhando 10 reais, 15 reais, o pedreiro está ganhando 30, está ganhando o dobro dele.
Nada contra o pedreiro, o serviço dele é diferente, é outra coisa. Só que é um serviço, é uma profissão, é um serviço, uma prestação de serviço, o pedreiro, né, o carpinteiro, que concordem, faz sentido para vocês? Não precisa da formação técnica, não precisa da faculdade, né? Que a gente fez, a gente estudou, a gente se matou na faculdade de estudar, virando noite. Então, não condiz essa carga horária com o seu faturamento, com a sua renda no final do mês. É só parar para pensar e como colocar no papel, colocar na ponta da caneta e fazer conta. Essas contas básicas que eu fiz para vocês, ela te mostra como que é o caminho do médico veterinário no mercado de trabalho, como que é o futuro do médico veterinário se ele continuar fazendo o que ele faz. Com os plantões, de forma desregrada, nessa remuneração, nessa renda, ele não deve aceitar isso. E aqui é o lugar para a gente se organizar, para a gente se pensar, para a gente refletir, né? Se isso eu quero para a minha vida daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, aonde eu vou estar, é importante pensar, fazer, refletir aonde eu quero estar daqui a alguns anos, se eu quero estar faturando 4, 5 mil, se eu quero estar bem, se eu quero ter tempo para minha família, ou se eu quero estar nessa rotina desenfreada maluca, né, sem tempo. Depois ele entra nesse ciclo vicioso de fazer RT, de fazer plantão, para complementar a renda, fazer bico, e aí ele reclama que não tem tempo. Ele não tem tempo para nada, ele não tem tempo e não sobra dinheiro. E aí o que acontece? Ele fica doente. Aconteceu isso comigo também. Vem o colesterol alto, a diabetes, o gastrite, enxaqueca, dor nas costas, excesso de carga horária. Excesso, o corpo não aguenta. E ele não está preparado para isso. Não está preparado fisicamente nem mentalmente para a pressão e tudo mais que o veterinário sofre. Aí depois vem o quê? Burnout, a sobrecarga. Vocês muitos sabem disso. Os veterinários, é muito comum acontecer isso na medicina veterinária. Infelizmente, o veterinário já está bem ciente disso. Se você não tiver ciente, abra o olho. Se você nunca ouviu falar disso, presta atenção. É muito perigoso, tá? Então, a gente precisa se organizar. A gente precisa estar num grupo que tem os mesmos objetivos. Todos têm o mesmo objetivo. Isso vai fortalecer o grupo. Aqui é o lugar. Por isso que eu valorizo o comprometimento de vocês estarem aqui comigo. É muito legal isso. É muito importante ver classes começando a se unir. Uma classe que é totalmente desunida, muito difícil, né? A relação de união entre o médico veterinário, e aqui a gente começa a se unir, a gente começa a se fortalecer como grupo, e um grupo fortalecido, ele vai mais longe. Esse é o objetivo principal, tá? Beleza? O que aconteceu comigo? Uma coisa que é importante, antes de falar de que eu fiz, o que aconteceu comigo, uma coisa que aconteceu, que é importante, você diferenciar trabalho duro com excesso de trabalho. Trabalho duro, ele te traz, é mais produtivo. Você trabalhar de forma... O trabalho duro, ele te leva para uma mais produtividade e mais faturamento, sua renda aumenta. O excesso de trabalho, não. O excesso de trabalho é desorganizado, ele não te traz produtividade, ele é exaustivo. O excesso de trabalho é exaustivo. Trabalho duro, não. Trabalho duro é organizado, é mais produtivo. É importante você relacionar e saber que existe a diferença entre um e outro. Não confunda, Vete, trabalho duro com excesso de trabalho, é diferente, tá? Por que o trabalho duro é produtivo? Porque, já falei, ele é organizado, o VET ele faz o próprio horário, trabalhando duro. Ele pode trabalhar de forma dura, de forma intensa, de forma organizada, com horário controlado, dono da agenda. Ele não fica correndo igual um maluco, ele anda. Pare de correr, comece a andar, VET. A correria, ela te atrapalha, ela te imobiliza, ela te coloca no automático, você coloca um tapa-olho, igual os equinos, andando por aí, que muitos lugares ainda tem esses equinos que puxam carga, infelizmente, né? Mas fazendo trabalhos exaustivos ali dos cavalos, e tem aquele tapa-olho aqui, tal, para ele não enxergar, e o VET, ele fica nessa lida também, porque ele está no automático, corre, ele não consegue nem olhar para o lado, de tanta correria que ele está. Pare de correr, comece a andar se você quer faturar, tá? É importante ter essa consciência de que você precisa ir mais devagar em certos pontos. Perceber o que você está fazendo, essas coisas que vocês estão fazendo, vai te levar ao faturamento, tá? Esse VET que trabalha de forma dura, mais organizada, ele não é escravo da agenda. Ele tem tempo para o happy hour,
ele tem tempo para a família, ele tem tempo para qualidade de vida, para passar com os entes queridos da família dele, depois não se arrepender de não ter passado tempo com a família, perde o ente, se afasta, aí vem os arrependimentos. Cabresto. Isso aí, Juan. Cabresto mesmo. O VET, ele entra nisso, né? Nessa rotina desenfreada. Por necessidade. Mas preste atenção nas oportunidades que o mercado veterinário tem. Tem muita oportunidade, tanto para formados quanto para estudantes também. Aí, esse veterinário ele tem tempo para happy hour, e tem tempo para a família, para os amigos, para lazer, para cuidar da saúde, para ir no médico, para fazer consulta, para fazer academia, para fazer atividade física. Ele cuida da saúde física do corpo e cuida da saúde mental. Isso reflete na sua renda. Totalmente. A reflexão, o reflexo disso na sua renda no final do mês é muito intenso. Se você está mal de saúde, se você está sem energia, se você está mal mentalmente, psicologicamente, pela pressão, cansaço físico e mental, burnout, isso tudo reflete no seu faturamento, isso tudo reflete na sua independência financeira. Por isso que o VET não consegue chegar à independência financeira, porque ele vende o tempo. Quando a gente vende o tempo, o VET que vende o tempo, ele não tem tempo para ganhar dinheiro, porque ele está naquela correria. Ele vende o tempo dele, ele tem cumprir horário, ele está trabalhando 12 horas por dia, 13 horas, como eu comentei aqui, fiz a conta com vocês, e ele não tem tempo para ganhar dinheiro. É isso, ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Essa é a frase. Isso é a reflexão que fica aqui, tá? Então, como é que aconteceu comigo? Eu não estou criticando o VET aqui, né? A gente está unido aqui. Estou compartilhando dos problemas que eu passei. E no passado, eu não estou criticando, a gente é da mesma classe, a gente é igual, a gente fez as mesmas coisas, só que você não precisa errar igual eu errei. Quem está começando agora já começa do jeito certo. Eu, no passado, terminei relacionamento, minha noiva terminou comigo, porque estava insuportável. Eu fazia, olha só, eu era CLT, eu fazia fazia 2 RTs agropecuária, em loja agropecuária, fazia RT em incubatório, pintos de um dia, tudo ao mesmo tempo, fazia RT em leilão de gado geral, às vezes era gado geral, às vezes era gado de corte, mas era bem misto, assim, gado de corte e gado de leite, nesse leilão que eu participava como RT também. E aí eu trabalhava mais de 13 horas por dia, fazendo tudo isso, fazendo as RTs, a CLT, trabalhava até sexta, tarde da noite, os leilões eram na sexta à noite, eu trabalhava até madrugada, na verdade, não era tarde da noite, eu trabalhava até madrugada, eu saía da CLT, ia direto para Braço do Norte, lá na região de Santa Catarina, perto de Criciúma, eu trabalhava em Criciúma na CLT, aí saía de Criciúma, rodava, nossa, Criciúma, Braço do Norte é longe pra cá, eu ia falar, cá, um palavrão eu ia falar aqui, pra cá, e quem é do sul lá, quem é da região lá sabe. E aí eu tinha que andar, rodar, levava um tempão. Chegava lá no leilão, verificava, verificava o que precisava verificar, GTA, enfim, aquela coisa lá toda. E aí começava o leilão ia até madrugada. E aí eu voltava, chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Cara, loucura. Para complementar a renda, para pagar a conta, para ter um pouquinho mais de dinheiro, para poder, às vezes, comer alguma coisa diferente, sair. Mesmo assim, o que acontecia? Não tinha tempo. Por quê? Porque eu trabalhava demais. Era excesso de trabalho, não era trabalho duro, era excesso de trabalho. E aí, o rendimento não vinha. E aí, o que aconteceu? Casamento marcado, como eu estava falando, noiva já estava noivo. E aí estava o casamento marcado, coisas pagas do casamento, tudo certinho. A minha cabeça estava certo, né? Mas como eu estava no automático, eu não percebia a minha volta. E o meu relacionamento foi pro beleléu. Foi pro saco, porque a minha noiva cansou, eu estava esgotado também, eu não dava atenção para ela, chegava em casa, só queria sofá, só queria descansar, e eu achava que descansando era sofá. É um outro erro do veterinário achar que descanso é sofá. Não é só isso. Descansar o corpo pode ser, você pode descansar um pouco no sofá, enfim, em qualquer lugar, né? Descanso, deitar, né? Enfim. Mas descanso, você pode fazer atividades também que proporcionam um descanso mental, descanso físico
e que te traz produtividade, traz energia também. É um descanso que te traz energia. Por exemplo, atividades de lazer, enfim, essas coisas assim, tá? Eu não tinha tempo para isso. E aí veio os problemas, né? Ela terminou comigo, casamento marcado, mas hoje está tudo certo. A aliança do dedo está aqui, a prova de que deu certo, mas vocês não precisam passar por isso. Foi uma dificuldade tremenda para mim essa fase. Tá? Vocês não precisam passar por isso. Eu vivia naquela correria, estava na corrida dos ratos que eu falo. Corrida dos ratos. Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki? Esse livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala da corrida dos ratos. Corrida dos ratos, eu estou sempre correndo atrás de conta para pagar, boleto, investir em passivos, investir em coisa errada, investir, por exemplo, carro, coisas que não são ativos, que não trazem benefícios, são passivos, que geram mais custos. Eu invisto no carro, vou ter mais custo, invisto numa casa, vou ter mais custo. Ou seja, corrida dos ratos. Eu começo a trabalhar cada vez mais para ganhar cada pouco mais, porque minhas contas estão cada vez mais altas. E eu preciso trabalhar mais horas para poder pagar aquelas contas. É corrida dos ratos. Sabe quando o veterinário ele vai sair disso, se ele não prestar atenção? Se ele não prestar atenção em oportunidades para não fazer coisas diferentes, ele nunca vai sair disso. Ele fica escravo, ele fica preso a essa situação. E aí vem os problemas. Vem problema. A conta não fecha. No final, ao longo de um período, tem VET que leva 6 meses, tem VET que leva um mês, ele já se esgota. Tem VET que leva 2 anos, tem VET que leva 5 anos, tem veterinário que passa 10 anos nessa rotina, ao ponto de se esgotar, de entrar em cansaço, em burnout, e falar que não aguenta mais. Eu fiquei 6 anos, até descobrir essa área. Descobri que atendendo cães eu tinha uma oportunidade gigante para atender, que eu falei ontem, né? Quem acompanhou a live de ontem, falei sobre a demanda desse mercado veterinário, dessa nova área. É muito importante. Se liguem nisso, Vete, para não ter problemas igual eu tive. Quando a gente para de correr, a gente começa a andar, as oportunidades começam a aparecer. E sorte, quando eu falo, ele teve sorte. Sorte é estar preparado para aquela situação. Você precisa, a sorte, ela existe se o cara estiver preparado. Se você estiver preparado, você veterinário, veterinária, eu me refiro a todos os veterinários, né? Não no masculino, não no feminino, todos os veterinários, sem exceção. Ele precisa estar preparado, ele precisa olhar. Se ele estiver na correria, ele não vai conseguir enxergar. Ele precisa estar devagar. Deixa eu cancelar a ligação da TIM aqui. A TIM fica me ligando agora porque A TIM fica me ligando agora, desculpa, atrapalhou a live aqui. A TIM fica me ligando, só porque eu troquei de operador agora, eles ficam ligando, chato. E aí, o que acontece? Quando ele começa a andar, ele começa a enxergar oportunidades. E ele tem tempo, né, para ganhar dinheiro. Se ele vende o tempo, lembra que eu falei? Ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, como que eu faço? Como que eu devo fazer? Primeiro, parar de correr, começar a andar e organizar minha agenda, para ter liberdade de tempo, para ter liberdade financeira, para ter qualidade de vida. Isso vai trazer o faturamento. Isso vai trazer minha renda. Eu vou começar a fazer o que antes eu não fazia. Eu vou começar a olhar para os meus sonhos, para minhas metas, para os meus objetivos, aonde eu quero chegar. O VET, quando ele começa a andar, ele começa a pensar nisso, onde ele quer estar. Igual eu fiz essa reflexão com vocês, aonde eu quero estar daqui 2 anos, 5 anos. Tudo isso, essas atividades físicas que ele tem mais tempo para fazer, coisas que ele não fazia antes, atividades de lazer com as famílias, com a família, com as pessoas que ele ama, happy hour, tudo isso traz recarga de energia e produtividade. Ele fica mais produtivo. Essa recarga de energia que o VET tem, que o VET acontece com ele, isso vai trazer mais renda para ele. E é o ponto positivo que a gente faz aqui, que a gente chega, tá? Então, a virada de chave, Vete, o que você deve fazer? Felipe, então me explica como que eu saio disso. Você precisa ter controle das coisas que você faz. Você precisa ser dono do seu tempo.
Você não pode mais ser escravo do seu tempo, escravo da agenda, escravo da CLT, escravo do concurso público, não pode mais ser escravo. Você tem que controlar o seu tempo, você tem que ter flexibilidade com o seu tempo, você tem que ser maestro do seu tempo, fazer o que você quiser, e que isso não interfira na sua renda no final do mês, que você consiga se organizar. Então, o primeiro passo é eu ser dono do meu tempo. É o que eu devo fazer para que eu tenha essa renda, para que eu tenha melhor qualidade de vida, enfim. Fazendo o meu próprio horário, eu consigo organizar, eu ensino vocês a fazerem isso, organizar os meus atendimentos em 2 dias na semana, apenas 2 dias na semana, eu não preciso de todos os dias. Com 2 dias na semana, eu já consigo chegar ao faturamento, já consigo chegar a uma renda de R$10.000 ou mais, todo mês, de forma organizada, de forma estratégica, trabalhando 2 dias na semana. Então, eu organizo os meus atendimentos na terça, na quinta, e aí eu tenho tempo para outras coisas. Isso é fundamental, Vete. Ele precisa ter tempo para outras coisas. Se ele não tiver tempo para outras coisas, ele vira escravo do tempo, vira escravo da agenda, e ele não tem tempo para ganhar dinheiro. Tá? Então, o resto do tempo eu passo com... Cara, você pode fazer o que você quiser, mas isso que vai te trazer benefícios, né? Você tem que avaliar isso. Claro, você não vai gastar com o tempo com coisas desnecessárias, que faz você perder valor, que faz com que você... Coisas erradas, enfim, você precisa avaliar isso, né? O tempo, ele precisa ser aproveitado, tá? Então, para que eu consiga isso, consiga equilibrar minha agenda, organizar em 2 dias a semana, ter flexibilidade, eu preciso vestir a camisa de empreendedor, de empresário. Eu falei na live de ontem, o que é um empreendedor? É aquele que vê, que enxerga oportunidades onde os outros só estão enxergando problema. Quando eu enxerguei isso, uma oportunidade, ponto. E aí eu começo a traçar meu segundo ponto. Ponto A, ponto B. Eu vou do ponto A para o ponto B. O primeiro ponto é enxergar a oportunidade. E aí eu traço uma rota, traço um caminho para chegar até esse ponto B, com acompanhamento. Isso é importantíssimo, tá, Vete? Então, pare de correr e comece a andar. Fica essa frase, fica essa reflexão aqui. O seu tempo, ele é muito valioso. O seu tempo, você tem a capacidade de ganhar, você tem a capacidade de faturar 300, 350. Eu vejo Vete faturando R$400 a hora. Para começar, de início, é 300, não é 30, não é R$15 a hora. Não é 30 igual o pedreiro, não é 15 igual o Vete que trabalha CLT e faz plantão igual o maluco. É R$300 a hora. R$150, 30 minutos de atendimento. É isso, Vete, é isso que eu falo para vocês fazerem conta. Uma oportunidade gigante no mercado que os veterinários não estão enxergando. E o Vete que faz isso, o Vete que enxerga essa oportunidade, o Vete que faz isso, ele fatura. O Vete que faz isso, ele tem uma renda de 10K ou mais todo mês, atendendo cães apenas 2 dias na semana, mesmo sem ter experiência. Ele consegue fazer isso. Ansioso pelos meus 10K por mês. Cara, que animal isso! Isso é animal. Parabéns, Tiagão. É isso, Vete. É isso, Tiagão. É isso que eu quero de vocês, essa pegada. Quando você visualiza o Tiagão, ele colocou em tom de brincadeira, mas quando você externaliza, quando você verbaliza, você atrai coisas. E isso é muito importante. Isso é a pegada do Vete 10K. Então, parabéns, Tiagão. É isso aí mesmo. Top demais. Essa é a pegada que eu quero. É o comprometimento que eu quero de vocês. Então, não deixe de participar, Vete. Se você está sem tempo, está com dificuldade de organizar a sua agenda, está com dificuldade na renda, faturamento, sente que não tem tempo para a família, ou o seu tempo não é de qualidade, para passar com a esposa, com a namorada, com o namorado, com os filhos, né? E não ter que passar pelo que eu passei na minha relação. Se você está com dificuldade, precisa organizar a sua vida profissional e pessoal, você precisa participar da jornada Vete 10K. Lá eu vou te ensinar, vou mostrar como que qualquer veterinário chega aos 10K de faturamento ou mais todo mês, atendendo apenas 2 dias na semana. Quero voltar a fazer mais de 10K igual antes da pandemia e um bebê. Ó, tem os desafios da Aline, né? Tem o bebê, tem a pandemia, tem mudanças.
Só que o VET ele precisa estar sendo acompanhado, ele precisa ter, ele precisa estar num lugar onde ele seja impulsionado, para que quando vem os desafios, os problemas, os obstáculos, o cansaço, para que ele seja impulsionado, para que ele saiba para onde ir, o próximo passo. Isso é importantíssimo, tá? Porque senão ele desvia o foco. Ele vai para outra coisa, ele foca em outra coisa e ele perde energia. Quando a gente tem foco, a gente tem força. Por isso que a agenda organizada dessa forma, 2 dias na semana, eu consigo ter força. Porque eu foco num atendimento específico. Isso é valiosíssimo para o VET. É valioso do ponto de vista de rentabilidade financeira, liberdade financeira, independência financeira, para você não ter que pedir mais autorização para os pais, para fazer tal coisa, para comprar tal coisa. Para você, mulher, precisa pedir autorização para o marido para comprar tal coisa, precisa pedir para o marido para comprar uma bolsa, precisa pedir para o marido para comprar um sapato, para que você tenha independência financeira. Os homens também, da mesma forma, para que todos tenham, todo veterinário tenha independência financeira. É o mínimo. Pela carga de horário, pela profissão que ele fez, pelos estudos que ele fez, que ele se matou de estudar na faculdade, é o mínimo que ele tem que receber, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá? 10K ou mais. É isso que a gente quer, isso que a gente vai, isso que a gente busca.